Escrever Estações da Vida representa deixar um legado e me faz ter a certeza de que a escrita me liberta e me permite ser quem sou. Alisson Gomes. Conheça o escritor piauiense Alisson Gomes e seu livro de crônica Estações da Vida. Joana d'Arc, ou escrava Isaura, ela é uma mulher como eu, ela é uma mulher como eu. Alisson, voe sempre e cada vez mais alto. É o título de uma crônica sua. Tem voo mais difícil do que voar no balão da Capadócia? Olha, Norma, primeiro é um prazer estar aqui. Sempre tem voos mais difíceis, sim. Voar nesse balão, viver essa experiência foi algo incrível. E escrever um livro sobre as experiências de viagem, de sala de aula, também foi outra experiência muito incrível. E daí surgiu a ideia de escrever o livro Estações da Vida. É um livro que reúne 60 crônicas que contam histórias, experiências, percepções, pontos de vista sobre temas, sobre o dia a dia. Pois é, eu peguei, inclusive, alguns temas, né, de cada estação, achei interessantíssimo. E também você colocar músicas, mas depois a gente vai falar das músicas, né, do QR Code. Eu peguei da estação Primavera, Palavras Benditas e Malditas. Fala aí um pouquinho. A ideia desse texto, Norma, é exatamente mostrar que quando nós falamos boas palavras, elas acabam sendo e servindo de inspiração para a vida daquelas pessoas que as recebem. E as palavras mal colocadas ou mal ditas, e aí eu uso essa diferenciação da palavra separada, elas acabam fazendo com que as pessoas percam um pouco do interesse de desenvolver algo, acabam sendo palavras que carregam um peso muito forte e desestimulam. Então, a ideia dessa crônica é chamar a atenção do leitor para a maneira como a gente fala, porque nós já sabemos que a palavra tem uma força muito grande. Então, palavras benditas devem ser constantemente usadas e palavras malditas devem ser evitadas ou eliminadas totalmente. Aí tem Fazendo as Pazes Feitas com o Espelho, que é do verão. Na estação verão, eu escrevi textos mais alegres, mais solares, mais extravagantes. E em conversas com amigas, elas diziam que depois de uma certa idade não se olhavam mais no espelho, que já passavam a ter um pouco mais de vergonha daquelas características que o corpo vai ganhando. Então eu decidi escrever uma história bem-humorada, mostrando que a gente precisa fazer as pazes com o espelho, independente da idade que seja, como estejamos, o importante é estar bem consigo, fora dos padrões que a mídia, a sociedade, a moda acabam impondo. Eu escolhi pelo título que me atraiu, que você coloca realmente títulos atraentes. A gente já vê, já enxerga o que você está escrevendo quando a gente lê o título. Aí tem, no outono, o silêncio, eu gosto muito de falar isso na oficina de teatro, né? A gente precisa ouvir o que o silêncio nos diz. Como você escreveu? Esse texto, ele reflete muito a necessidade que nós temos de nos ouvir. E para que a gente possa se ouvir, a gente precisa ficar em silêncio. E aí a gente tem que se excluir um pouquinho desse mundo barulhento, desse mundo tão movimentado, desse mundo tecnológico, para poder ouvir. E o silêncio, ele fala tanto quanto as palavras que são constantemente ditas, cantadas, lidas. Então a ideia de escrever sobre o silêncio é também para chamar a atenção das pessoas para pensarem um pouco em terem um momento como esse no seu dia a dia. Porque quando a gente para, a gente escuta a alma. Quando a gente silencia, a gente consegue entrar em contato com o nosso eu mais profundo. Então a ideia desse texto é, vamos parar um pouco, vamos pensar um pouco sobre a vida de uma outra ótica. É porque a gente fica ligada no celular, é com o som, é com televisão ligada, tudo, né? Tá um barulho muito grande. Existe uma constante busca de comunicação e nós somos seres extremamente comunicadores, inclusive nós dois pela nossa própria formação de jornalismo, mas o silêncio ele também nos ajuda a evoluir, a amadurecer, a aprimorar, a rever algo que foi vivido, a sentir com mais profundidade, com mais presença. Então o silêncio ele é uma pausa necessária.
para a gente e também para o mundo. E no inverno, memória afetiva superativada. Eu costumo conversar muito com alunos, amigos, com companheiros e agora com os leitores que estão me dando um bom feedback dos textos sobre a necessidade de nós irmos acumulando ao longo da vida experiências, histórias para contar. Muito mais do que bens materiais, do que outros tipos de produtos que, na verdade, quando a gente passar dessa vida para outra, a gente não vai levar. Então, as memórias afetivas, elas estão ligadas a tudo que a gente vivencia. Você começou essa entrevista falando sobre a experiência de voar de balão na Capadócia, na Turquia. Essa é uma experiência, é uma memória afetiva. Quando eu vejo um balão, eu me vejo viajando novamente naquela experiência. Então, o texto Memória Afetiva Superativada está ligado à necessidade de nós vivermos as experiências com total presença, com total intencionalidade. Diante do convite de uma amiga para sair para almoçar, diante do aniversário do filho da vizinha, diante do primeiro livro, diante de uma viagem tão aguardada, diante de tudo que a vida pode proporcionar e que a gente precisa viver de maneira muito presente. Porque hoje nós vivemos uma sociedade muito apressada. Então as pessoas, ao mesmo tempo que estão realizando um sonho, já estão projetando outros sonhos. E a minha ideia com essa crônica é chamar a atenção para viver o hoje, o agora. Se ainda somos preciso ser sincero, porque na escuridão pairavam seus mistérios. Se ainda somos preciso ser sincero, porque na solidão pairavam meus mistérios. Eu tenho percorrido um longo caminho para chegar até aqui. E é bem possível que eu não tenha percebido que a sua falta de convicção era o meu verdadeiro ponto de interrogação projetado no seu. Porque eu nunca estive de passagem ou de carona para o futuro. E o meu presente mais perfeito e mais seguro era um sonho prematuro de ser pai dos filhos seus. Eu quero voltar a ser seu homem, se precisar, seu super-homem. Poder fazer voltar o tempo do mundo pra você saber me olhar no fundo, a pessoa que eu já era. Com os olhos puros de era, seja meu outono, meu verão e primavera. Se a sua aeronave não tem mais limite de espera, me espera. E se não for pra ficar, não erra. Se ainda somos preciso ser sincero, porque na escuridão pairavam seus mistérios. Se ainda somos preciso ser sincero,